Olá, eu sou o pastor Carlos Júnior e este é o Devarim, meu podcast, sempre com palavras diárias de sabedoria, boa teologia, bons conselhos e, é claro, a graça de Deus sendo derramada sobre nossas vidas. Obrigado, viu? Vamos juntos nessa jornada de conhecimento. Que Deus te abençoe e vamos ao episódio de hoje. Olá. A gente continua fazendo aquela investigação profunda na igreja de Esmirna. E vocês viram o problema sociocultural e o problema econômico que eles estavam vivendo. Agora veja bem, quando você para de ler o Apocalipse, e principalmente a Bíblia, e principalmente o Apocalipse, de maneira esotérica, você começa a entender as coisas. Você começa a entender que lá em Apocalipse capítulo de número 13, diz assim, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca e o que é o nome ou o número da besta. A pressão econômica. Agora vocês estão entendendo o que vai acontecer na grande tribulação. Aquela igreja, passando por essa grande tribulação, ela estava à mercê dessa associação. Se ela não fizesse parte dessa confraria, ela morreria de fome. Mas o Senhor diz assim: eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. Mas você é rico. Você está ouvindo o que eu estou falando para você? Você é rico. O Senhor Jesus está cuidando de você. Ele conhece você. Em 2 de Coríntios 4, 16 ao 18, o apóstolo Paulo, ele diz assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastando-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que possa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que Jesus conhece do problema da sua intimidação e daquela igreja? Ele diz assim: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. O que significa blasfêmia? Significa conversa maliciosa, difamação, informação falsa ou distorcida, a famosa fake news. Ele diz que conhece. Dos que se dizem judeus, sendo antes da sinagoga de Satanás. Qual é a fonte dessa blasfêmia? É desse povo que se dizia judeu, mas não eram. Qual é a fonte do problema que talvez você esteja passando? Vem dos crentes que se dizem crentes, mas não são. Qual é o problema hoje que nós estamos vivendo no Brasil? É a fake news. Porque nós estamos vendo tanta gente sofrer? Porque o povo não sabe em quem mais acreditar. Se é no presidente, se é no ministro da Saúde, se é no presidente, se é no ministro da Justiça, se são nos governadores. Estamos perdidos em tantas fake news de redes sociais, estamos perdidos. Eu mesmo fui vítima de fake news. Eu mesmo já postei fake news sem saber. E hoje eu estou me policiando quanto a isso. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como é que aqueles judeus, sendo judeus que acreditavam em um só Deus, ainda possuíam licença para comprar e vender? É uma pergunta que a gente tem que entender. É porque aqueles judeus, eles se dobraram à marca da besta. Aqueles crentes se dobraram à marca da besta. E o que ele nos diz diante desse problema da intimidação? Ele fala no verso de número 10: não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer.
A frase não tenha medo é a frase mais repetida em toda a Bíblia. Você sabia disso? O que ele diz diante do problema da intimidação? Não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. O que ele nos diz diante do problema da intimidação? A tríade da intimidação, o gargalo dessa intimidação, o tripé dessa intimidação são as forças espirituais em 3 áreas: sociocultural, econômica e física. Observem só o que está acontecendo agora na nossa realidade, aplicando para os nossos dias. Preste atenção nisso, gente boa. Sociocultural, estamos passando por um problema sociocultural. Estamos passando por um problema econômico, porque veja bem, esta enfermidade, não querendo colocar culpa, ela veio da classe média, das pessoas que puderam e podem viajar e trouxeram, por exemplo, a pandemia. Tanto que está se disseminando primeiro na classe média, na classe alta. O problema é econômico, porque as pessoas dentro de casa não vão conseguir gerar dinheiro. Vocês estão entendendo? E o problema é físico, porque o vírus tem matado as pessoas de uma forma muito agressiva. Essa é a tríade do problema. O que ele nos diz diante desse problema da intimidação? Ele fala: não tenha medo do que você está prestes a acontecer, a sofrer, porque o diabo ele lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. 10 dias é um período de tempo. Isso é um período que está acontecendo. Em Daniel 1, do 8 ao 16, fala sobre o que Daniel passou. Leia lá depois. Ele está dizendo que esse período de 10 dias é um período que vai passar. Nós vamos passar por isso. Amanhã, gente boa, eu quero falar sobre o que ele nos diz sobre a promessa, diante de tudo que nós estamos passando. Eu sou Carlos Júnior, pastor, esse é o Devarim, o meu podcast, e você pode abençoar outras pessoas gratuitamente enviando para todas elas. Um grande beijo, até amanhã, render-se nunca, retroceder jamais.